Olá, meu nome é Luiz Cláudio Freire, eu sou advogado e professor de processo civil e continuando aqui as nossas aulas sobre o Código de Processo Civil de 2015, a gente vai conversar um pouquinho sobre a uniformização da jurisprudência e o uso de precedente no novo Código. Esse é um tema muito interessante, da abordagem que o Código de 2015 trouxe, comparado ao Código de 73, e na verdade até pela forma como o direito foi se desenvolvendo durante a vigência do Código de 73. Por quê? Há muito tempo, na verdade não só o nosso direito, mas como vários sistemas jurídicos mundo afora, todo mundo está enfrentando um problema com a litigiosidade em massa, ou seja, com um número cada vez maior, cada vez mais crescente de demandas iguais, muito parecidas, em que se busca basicamente o mesmo direito e acabam surgindo várias ações pulverizadas de várias partes que, às vezes, até contra o mesmo réu, sempre requerendo a mesma coisa, com base no mesmo direito. E esse ponto é interessante porque, se a gente prestar atenção na forma que o nosso direito vem se desenvolvendo, há muito tempo que os precedentes, os julgados, na verdade, eles são usados de uma forma sem muito cuidado. Por quê? Muitas vezes, julgados são citados para embasar alguma decisão só com base na própria ementa dele, aquele resumozinho que fica ali em cima, sem que seja analisado o voto completo, ou seja, que se veja qual efetivamente era aquele caso, quais foram os pontos que o juiz decidiu, sobre quais provas ele analisou, qual foi a discussão efetiva para que aquele caso possa ou não ser aplicado como um precedente nesse processo aqui que a gente está decidindo agora. Então, durante muito tempo já vem acontecendo isso, cada vez mais o uso e as decisões sendo baseadas sempre em jurisprudência, em julgados, em votos que muitas vezes a ementa não tem nada a ver com o voto, na verdade ela é muito distante do que foi efetivamente decidido ali, e muitas vezes o voto que esse julgado, né, que é aplicado para um caso concreto, ele se distancia muito desse que a gente está decidindo agora, então acaba tendo uma aplicação um pouco torta desses precedentes. Então o Código de 2015 ele veio com essa mudança, ele veio com esse objetivo de colocar ordem na casa, realmente, de como a gente vai poder aplicar os precedentes. E o que, na verdade, são precedentes? Qual é a mudança dessa questão? O que pode ou não ser considerado precedente? Qual é a força que uma decisão tem? Como unificar a jurisprudência desde o STF, STJ, até os tribunais regionais, federais ou estaduais? Então, como a gente falou, o objetivo disso é cuidar desse problema da litigiosidade em massa, que surgiu tanto no nosso direito como no mundo afora, que impede o quê? Quando você tem muitos processos, às vezes, mesmo que sejam ações simples, mas um número muito grande, você impede a qualidade e a celeridade da prestação jurisdicional. Porque se você abarrota o Poder Judiciário com 50 mil processos para discutir o mesmo assunto, você vai ter que fazer 50 mil audiências, vão ter 50 mil contestações para você ler, vão ter 50 mil provas que vão ser produzidas e vão ter que ser feitas 50 mil sentenças. Então, você acaba tirando tempo, às vezes, que uma demanda um pouco mais complexa precisaria e todo mundo perde. Tanto essas partes desses processos menores, que vão ter as suas demandas julgadas como se fossem só mais uma, né? Porque a grande verdade é essa. E a parte, talvez envolvida numa discussão um pouco mais séria, não tem o tempo que aquele processo dele demandaria. Então, como é que o Código de 73 tentou enfrentar essa questão? Algumas reformas, desde do texto original, foram feitas e alguns institutos foram trazidos. O Código de 73, ele tinha algumas possibilidades. A gente tinha lá um incidente de uniformização de jurisprudência, no qual, tendo alguma divergência de direito material, de direito processual, por exemplo, no âmbito de câmaras cíveis do Tribunal de Justiça, por exemplo, tendo uma Câmara decide de uma forma, outra Câmara decide de outra forma, a mesma questão. Então, era suscitado esse incidente, esse processo, na verdade, ele subia, ele ia para o órgão especial, para o Tribunal Pleno, e lá ia ser decidido, ia ser uniformizada a jurisprudência daquele tribunal. Então, essa decisão tem efeito vinculante, ela seria utilizada por todos os outros órgãos fracionários quando enfrentassem a mesma questão de direito material ou direito processual. A gente tem aqui também, por exemplo, a repercussão geral dos recursos extraordinários. Foi uma inovação trazida no Código de 73, na verdade, para agir como um filtro, porque acabou com esse número cada vez maior dessas ações de massa, tanto o STJ quanto o STF acabaram virando tribunais de revisão. Ninguém mais se contentava com a decisão de primeira instância, nem com a decisão de segunda instância. Sempre se buscava o outro próximo recurso. Qual é o próximo recurso que eu tenho para reverter isso? Então, a questão da repercussão geral como requisito de admissibilidade veio também para ser um filtro desses recursos direcionados ao STF.
Porque, como o STF é um tribunal que guarda a Constituição, que só decide eventuais infrações à Constituição, é lógico que uma questão decidida no STF que viole a Constituição, ela vai ter uma aplicação para o nosso país inteiro, pela grande importância, né, pela abrangência que uma questão constitucional tem para a sociedade como um todo. Então, entrou esse filtro para tentar diminuir o número de recursos que chegam ao STF, que com isso também a gente consiga, naquela época, né, tentaram com isso conseguir uma melhor qualidade e melhor prestação jurisdicional. Por exemplo, já no âmbito dos recursos especiais, foi introduzida a questão dos recursos especiais repetitivos. Um pouco parecido, surgindo vários recursos sobre a mesma questão de direito material ou direito processual. O tribunal elegia um recurso que seria julgado em sede de recurso repetitivo, ou seja, todos os outros ficariam sobrestados, o STJ decide aquele ponto, aquela questão posta naquele recurso, e essa decisão é aplicada para todos os tribunais locais, estaduais ou federais. Então, era uma forma também de você julgar um caso e aplicar essa decisão para todos os demais, e com isso tentar diminuir o número de processos no STJ. E também uma outra introdução que teve no Código de 73 foi o julgamento liminar de ações repetitivas, ou seja, o juiz recebendo uma petição inicial, que a causa de pedir o direito que a parte alega é totalmente contrário por exemplo, a um julgamento de recurso repetitivo já proferido pelo STJ, não tem por que aquele processo prosseguir. Porque se o juiz julgar improcedente a parte recorrer para o tribunal pode ser que julgue improcedente, mas chegando ao STJ, que já se pronunciou sobre esse ponto, a eventual sentença de procedência vai ser reformada. Então, foi garantido ao juiz, já no início do processo, antes mesmo do réu ser citado, ele deferir liminarmente a ação, essas ações repetitivas. O problema dessas soluções que o Código de 73 tentou trazer para amenizar essa questão da litigiosidade em massa é que ela acabou sendo um tiro pela culatra, porque ela aumentou ainda mais essas demandas, a existência, né, o juizamento dessas demandas iguais ou similares, por conta da superficialidade que as decisões eram proferidas. Esse é um ponto que o Código de 2015, que a gente vai ver um pouquinho mais à frente, que ele tentou mudar. As decisões começaram a ser proferidas de forma muito superficial, justamente por cada vez mais a gente ter as ações iguais e repetidas em um número cada vez maior. Então, uma decisão, às vezes julgada em sede de recurso repetitivo, que não aprofunda a questão efetivamente, que não vai até a raiz do problema, é uma decisão superficial. Então, você às vezes consegue alegar a mesma coisa de uma outra forma. Então, isso acabou fazendo com que as ações de massa aumentassem cada vez mais. Outro ponto que acabou atrapalhando muito é a diversidade técnica dos pontos principalmente as empresas que costumavam ficar muito no polo passivo, nessas ações de massa, a diversidade de pontos que eles alegam na sua contestação como matéria de defesa. Isso também dificulta muito a criação de um precedente efetivo que se aplique a um número maior, ou o maior número possível de processos, e sim traga uma solução definitiva e efetiva para aquele problema. Um outro ponto também que foi ocasionado, um outro problema que foi ocasionado pelas reformas, pela forma que o CPC de 73 tentou resolver essa questão, que a gente pode chamar aqui de uma anarquia interpretativa, que é o que a gente falou lá no início. Ou seja, ela decorre da ausência de mecanismos que propiciem, que deem o quê? A coerência e a estabilidade das decisões proferidas. Ou seja, as decisões não são previsíveis. A gente tem, às vezes, algum julgado, alguma forma que um determinado tribunal julga, de forma superficial. Então, essa jurisprudência, muitas vezes, ela muda de um mês para o outro, de uma turma para outra, de uma Câmara para outra, e você não consegue ter essa previsibilidade, ou seja, você não sabe como o judiciário enxerga aquela questão. Isso traz, sim, prejuízo à parte. Na verdade, além de como a gente falou aqui, dessa anarquia interpretativa, ou seja, não existiam parâmetros de como os tribunais vão analisar cada caso, o processo acaba virando uma loteria, porque você não sabe como o tribunal aqui julga tal ponto, às vezes uma Câmara ou uma turma julga de uma forma, outra julga de outra. Então, se o seu recurso discutindo uma matéria X cair nessa Câmara, vai ser decidido de uma forma. Se cair na outra, vai ser decidido de uma outra forma completamente diferente, às vezes. Então, a forma que o CPC de 73 tentou enfrentar a questão acabou criando alguns outros problemas que não existiam e agravando os que já existiam. Então,
como a gente falou aqui, essa é a questão dos recursos repetitivos, né? A causa piloto era o recurso que era pensado para ser julgado no universo de vários outros, e aquele seria o modelo para ser aplicado aos que ficaram sobrestados aguardando a decisão dessa causa piloto. O que se buscava, na verdade, essa é uma mudança que o Código de 2015 trouxe, ele mudou a mudança do parâmetro. No Código de 73 se buscava uma eficiência quantitativa, ou seja, para a gente ser eficiente, a gente tem que julgar o máximo de recursos possíveis. Só que para isso acontecer, os julgamentos são feitos de forma superficial, sem adentrar muito as questões ali efetivamente discutidas. O Código de 2015 ele muda esse paradigma para a qualidade, ou seja, vamos julgar menos para julgar melhor. Vamos julgar melhor, desculpa, para julgar menos. Por quê? Se eu julgo com mais qualidade, enfrentando todos os pontos, eu vou conseguir aplicar aquele precedente para um número muito maior de processos e a gente vai conseguir realmente encerrar a questão. Então a gente traz mais qualidade e acaba, no final das contas, julgando menos. E isso trouxe o que a gente falou agora dessa jurisprudência lotérica, ou seja, o processo vira uma loteria. A jurisprudência, as decisões, é como se você estivesse tirando na sorte. Se cair com a Câmara tal ou com a turma tal, você vai ter entendimento. Agora, se cair com a Câmara do lado ou com a turma do lado, você já tem outro entendimento. Então, é como se você jogasse um dado e vamos ver onde que vai cair para eu ver como é que o meu processo vai ser julgado efetivamente. Então, o CPC de 2015, ele manteve e aprimorou alguns procedimentos já existentes no Código de 73, mas também trouxe alguns outros mecanismos, como o incidente de resolução de demanda repetitiva, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente aqui. Mas a principal mudança foi essa mudança dos elementos norteadores das decisões paradigmas, que é aquele ponto de eu vou julgar menos para julgar com mais qualidade. Eu vou analisar, eu vou esgotar esse assunto, vou decidir tudo que eu posso decidir daqui, com a maior qualidade possível, porque aí sim eu vou ter um precedente apto a ser aplicado a diversos outros processos e encerrar a discussão ali, sem deixar a discussão em aberto, como aconteceu quando o Instituto quando a questão do recurso especial repetitivo foi introduzida no Código de 73. Então, isso fica muito claro se a gente observar o artigo 926 do Código de 2015, que ele fala que os tribunais deverão uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente. Ou seja, além dos tribunais, agora é um dever legal, justamente por estar previsto no Código de 2015, além dos tribunais serem obrigados a uniformizar sua jurisprudência, ou seja, encerrar com eventual divergência existente entre os seus órgãos ali, de um determinado ponto, e acabar com esses julgamentos, com essa jurisprudência lotérica que a gente falou, eles também precisam manter a jurisprudência estável, ou seja, acabar com essa surpresa e dar maior previsibilidade às partes e aos jurisdicionados, além de manter a sua jurisprudência íntegra e coerente. O parágrafo 1º desse artigo 926, ele fala que na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais editarão enunciados de súmula correspondente à jurisprudência dominante. Ou seja, essa busca pela jurisprudência coerente e íntegra. A gente tem aqui o entendimento majoritário do tribunal, então vai ser editada uma súmula que vai versar sobre essa matéria. Então, com isso a gente vai conseguir, no âmbito desse tribunal aqui estadual, decidir essa matéria da melhor forma possível, da forma mais célere possível. O parágrafo 2º, ele fala que ao editar os enunciados de súmula, os tribunais devem ater-se às circunstâncias fáticas dos precedentes que motivaram a sua criação. Por quê? Porque isso é um ponto que o Código de 2015 quer mudar, que é a efetiva criação e a forma de você aplicar o precedente. Como a gente falou, não basta você achar um julgado com uma ementa pequena, favorável a você, e você aplicar no seu caso sem você ler ou sem você saber as questões fáticas desse seu precedente, entre aspas, que foi o que levou aquele julgamento. O que aconteceu naquele processo para o tribunal ter decidido daquela forma. Então, na criação dessas súmulas, desses enunciados, o próprio Código determina que o tribunal ele tem que se ater a essas questões fáticas, ele tem que efetivamente entrar, mergulhar nessa questão, nesse assunto, nessa discussão que está sendo travada aqui, para a gente ter um enunciado, um julgamento, uma súmula que vai conseguir realmente esgotar a matéria. Então, o que a gente falou, que o artigo fala ali, né, de integridade e coerência. O que significa manter a jurisprudência íntegra e coerente? Significa isso que a gente acabou de falar, que o juiz não pode só aplicar trechos ou decisões sem analisar esses liames fáticos, né, de um processo, sem analisar a fundo a questão e sair aplicando um trecho ou uma ementa ou uma parte que ele achou que está de acordo com o que ele está decidindo ou que está sendo julgado. Então, usar, né, como a gente pode falar aqui, até usar de forma pontual esses
precedente para justificar o seu entendimento. Ou seja, eu entendo de uma forma, então vou procurar aqui um julgado que corrobore isso. O que o Código quer é que isso deixe de ser feito para que assim, a gente realmente consiga ter uma jurisprudência mais concisa, mais íntegra e mais coerente. Isso que o artigo 927 traz para a gente. Ele determina que os juízes e tribunais observarão as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade, os enunciados de súmula vinculante, os acórdãos em incidente de assunção de competência ou resolução de demandas repetitivas, em julgamentos de recursos extraordinários especial repetitivos, os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados, ou seja, o próprio Código ainda traz quais pontos obrigatoriamente têm que ser observados pelos juízes e pelos tribunais antes de proferir uma decisão. Então, alguns pontos ali acabam sendo um pouco, a conclusão até um pouco lógica, como, por exemplo, as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade. Essa decisão vincula todos os órgãos abaixo. Então, a questão de enunciado de súmula vinculante, como o próprio nome diz, uma súmula vinculante, ela vincula todos os tribunais. Então, mas para não ser criada nenhuma brecha ou para facilitar esse ponto, o Código vem bem explícito, bem mastigado, o que tem que ser observado pelos tribunais e pelos juízes. No parágrafo 1º, fala que os juízes e os tribunais observarão o disposto no artigo 10º do novo Código, que o artigo 10º ele garante o contraditório substancial que está sendo chamado, ou seja, o juiz não pode decidir nada, ainda que seja atinente a uma questão que ele pode decidir de ofício, sem que ele oportunize as partes a falarem sobre esse ponto. E também com base no artigo 489, parágrafo 1º, quando decidirem com fundamento neste artigo. O artigo 489, ele traz para a gente a fundamentação, a necessidade de fundamentação das decisões. Ou seja, ele traz um rol do que uma decisão judicial precisa ter para ela poder ser considerada fundamentada. O parágrafo 2º do artigo 927, ele traz para a gente como que essa jurisprudência, como que a súmula ou um julgamento, ou até uma jurisprudência já estabilizada pelo tribunal, como que ela pode ser alterada. Ele diz que a alteração da tese jurídica adotada em enunciado de súmula ou em julgamento de casos repetitivos poderá ser precedida de audiências públicas ou da participação de pessoas, órgãos ou entidades que possam contribuir para a rediscussão da tese. Por quê? O Código não quer, a questão da gente ter uma jurisprudência estabilizada, isso é que sempre bom a gente ter em mente, não é para a gente engessar o direito, ou engessar aquele entendimento, ou encerrar aquela questão. Não. Isso é para trazer mais segurança para as partes. Se a questão for ser debatida, se a gente vai reabrir essa discussão, então vamos convocar todo mundo que pode ajudar. Então o Código permite que sejam feitas audiências públicas, que pessoas interessadas ou com conhecimento de causa participem desse debate junto com os magistrados, porque o objetivo é esse, o objetivo é a gente ter sempre a melhor qualidade possível nos julgamentos. O parágrafo 3º, ele determina que na hipótese de alteração de jurisprudência dominante do STF e dos tribunais superiores, ou daquela oriunda de julgamento de casos repetitivos, pode haver modulação dos efeitos da alteração no interesse social e na segurança jurídica. Ou seja, a gente pode modular os efeitos dessa decisão, no caso, quando for alterado, por exemplo, a decisão dominante do STF, a partir de quando ela vai passar a surtir efeito essa alteração nessa jurisprudência dominante, justamente para garantir o interesse social e a segurança jurídica, como a gente falou bem ali no início. O parágrafo 4º, ele fala que a modificação de enunciado de súmula, jurisprudência pacífica ou tese adotada em julgamento de casos repetitivos, observará a necessidade de fundamentação adequada e específica, considerando os princípios da segurança jurídica, da proteção, da confiança e da isonomia. Parecido com o parágrafo anterior e já corroborando tudo que a gente está falando aqui desde o início. A questão da acabar com essa imprevisibilidade, acabar com a jurisprudência lotérica e com todos esses pontos. O parágrafo 5º determina que os tribunais deem o máximo de publicidade possível aos seus precedentes, organizando eles por questão jurídica decidida e divulgando preferencialmente via internet. Porque se a gente der publicidade, além de enfrentar a questão, a gente der publicidade a isso, a forma como essa questão foi enfrentada, a gente vai garantir a aplicação correta dela. Então, se ela for aplicada de forma correta, a gente vai diminuir o nosso trabalho. Por quê? A gente vai diminuir o número de processos em que uma tese foi aplicada de forma equivocada, ou que não era o caso desse precedente ser aplicado nesse caso específico. Então, o artigo 927, ele traz uma regra geral,
que irá nortear, na verdade ele traz a regra geral, né, de como a gente vai buscar a estabilização da jurisprudência nos nossos tribunais, sempre observando o direito ao contraditório das partes. Isso aí é um dos princípios do Código de 2015. Então, pela primeira vez, e também um ponto muito interessante é que pela primeira vez o Código trouxe, né, a nossa lei processual, ela trouxe mecanismos e formas e o procedimento de como a gente vai fazer para superar um entendimento anterior fixado, ou seja, um entendimento que caiu em desuso por evolução da nossa própria sociedade ou porque uma nova tese foi posta e verificou-se que aquela tese antiga já não atende mais os requisitos ou os anseios da sociedade. Então, pela primeira vez, o Código trouxe, no parágrafo 3º e 4º do artigo 927, como que a gente vai fazer para alterar esse entendimento pacífico, já que o objetivo é dar uma melhor prestação jurisdicional para a sociedade, então vamos deixar a sociedade participar. Como a gente viu, a questão das audiências públicas, convocando pessoas que têm interesse e conhecimento notório sobre aquele assunto, vamos fazer um debate para a gente poder decidir a questão da melhor forma possível. O artigo 928, ele traz para a gente o que podem ser considerados os casos repetitivos para a questão da aplicação dos precedentes. Então, o inciso 1º fala que são que os julgamentos proferidos em sede de incidente de resolução de demandas repetitivas e o inciso 2º de recursos especiais e extraordinários repetitivos. Ou seja, as decisões proferidas nesses dois tipos de procedimentos, o incidente de resolução de demanda repetitiva e os julgados de recursos especial e extraordinário repetitivos, têm aplicação imediata pelos juízes. O artigo 928, o parágrafo único, né, ele traz um ponto que a gente já falou aqui também, mas é sempre bom repisar, que qualquer julgamento repetitivo, ou seja, para resolver, para solucionar uma questão que vem sendo reiteradamente posta a julgamento, ele só pode versar sobre direito material ou processual. Ou seja, ela não pode ser analisado, as provas não podem ser analisadas. Um recurso repetitivo não pode analisar os fatos efetivos e fazer uma decisão sobre os fatos, ou seja, uma pessoa foi atropelada e está buscando uma indenização. Ele não pode analisar a questão da pessoa ter sido atropelada. Ele vai analisar se a indenização é decorrente do acidente, mas ela não vai entrar no mérito das provas ou dos fatos. Ela vai se ater à discussão de direito material ou processual. Isso é sempre importante a gente ter em mente. Então a gente vai fazer uma pausa aqui e daqui a pouco a gente volta para complementar a nossa aula.